Uma transmissão ao vivo, uma decisão fatídica mesmo, um sinal ao vivo, um erro irreversível. Foi tudo o que bastou para transformar um segmento de rotina em pesadelo, para transformar uma busca por visualizações em um ato final. Esses momentos, transmitidos ao mundo, mostram que não somos apenas tragédia. Foram espetáculos públicos horripilantes que se desenrolaram em tempo real, sem botão de pausa, sem rebobinar, sem volta atrás. E as câmeras registraram cada segundo. Estas são as piores mortes da história da televisão ao vivo já registradas. V1. A queda fatal do meteorologista. Foi em 15 de janeiro de 2014, em Buffalo, Nova York. Uma típica manhã de inverno, o céu plano, pálido e cinzento. Um meteorologista veterano da televisão e repórter de tráfego, James Jody J. Bethune, de 55 anos, estava no local, no Buffalo Harbor. Sua motivação era simples e profissional: levar uma matéria ao vivo, dinâmica para o programa matinal do Channel 7, exibindo os fortes ventos de efeito lacustre e as águas agitadas do Lago Erie. Ele queria dar aos telespectadores uma sensação visceral do tempo, para que pudessem enfrentar a tempestade sem precisarem fazê-lo. A cena era familiar na TV ao vivo, com um caminhão de produção e cabos serpenteando sobre o concreto congelado. Um cinegrafista se apoiou firmemente contra o vendaval. Jotota, com seu sobretudo característico, ficou bem perto da borda do muro do porto. O vento uivava um rugido constante no microfone. Conversa fiada antes do golpe era leve, mas havia um presságio. Uma piada sobre o vento ser forte o bastante para derrubá-lo. Isso provocou risadas no caminhão. O que o JJ e todos no local não perceberam muito bem foi, de fato, a física letal e invisível em ação. O muro do cais, onde ele estava, não tinha gradil de proteção, e atrás dele, a poucos pés, não era apenas água. Era uma bacia de amarração revestida de concreto. Surgiu lama turva, agitada e gelada. A escalada foi em segundos de fato. 1. A transmissão ao vivo começa. JJ sorri à câmera, apontando para a água. 2. Um vendaval forte o atinge. Ele cambaleia, mas recupera o equilíbrio. 3. Ele continua o relatório, inclinado ao vento para manter a estabilidade. 4. O cinegrafista, vendo seu colega lutar, instintivamente dá um passo à frente. 5. Outro vendaval maciço. Uma muralha de ar traiçoeira vindo impetuosamente do lago. 6. JJ é erguido. Seus pés escorregam no concreto bem molhado. 7. Ele gira os braços como um moinho para se equilibrar, virando as costas para um tábua. 8. Um pé fica bem além da borda. Não há nada para agarrar. 9. Seu corpo se contorce enquanto ele cai, desaparecendo do quadro num instante. Um som úmido e nauseante de pancada é ouvido acima do vento. Em seguida, o grito agudo do cinegrafista. JJ, o ponto sem retorno foi silencioso e repentino. Por um momento ele era um profissional experiente, na tela. No próximo quadro, restava apenas água agitante e vazia. O cinegrafista largou o equipamento e correu para a beira da sala de controle. O caos frenético cortou a transmissão de volta aos âncoras atônitos no estúdio. Imagens da transmissão ao vivo mostram o momento exato da queda. Um clipe que seria reprisado. Em redes de notícias pelo mundo todo, a resposta foi frenética, mas sem esperança. Membros ligaram para o 911 e desceram apressadamente até a fria bacia gelada. O Corpo de Bombeiros de Buffalo enviou a equipe de resgate imediatamente, dentro de poucos minutos, puxando JJ da água a 37 graus. Ele foi levado rapidamente ao Erie County Medical Center, mas nunca recuperou a consciência. O relatório oficial foi direto ao ponto, sem rodeios. A morte por trauma contundente na cabeça e por afogamento foi considerada um acidente trágico. A investigação constatou claramente a ausência de uma barreira de segurança e as condições de vento subestimadas ao extremo. O desdobramento foi de luto profundo e mudanças silenciosas. A estação ficou devastada, com memorial público, e não houve ações judiciais relevantes contra os protocolos de segurança para transmissões ao vivo. A indústria foi reformulada amplamente. O incidente tornou-se um estudo de caso muito sombrio na avaliação de riscos de TV ao vivo. Nenhuma tomada,
Nenhum stand-up dramático vale uma vida. O local do Porto agora exibe uma placa memorial bem visível em um corrimão de segurança, uma instalação permanente, instalada apenas depois que um homem morreu na televisão ao vivo, demonstrando o poder do vento, mas o pavor de um sinal ao vivo. Não se restringe às equipes de notícias profissionais. Às vezes, a cabine de transmissão é um quarto e o público é uma sala de chat. Assistir em tempo real, enquanto um desafio se transforma em sentença de morte. Número 2. A transmissão de roleta russa. A data era 2 de junho de 2018. O local, um quarto bagunçado e mal iluminado na Rússia. Vadim Valov, de 21 anos, era um streamer motivado por uma mistura potente e tóxica de fama, tédio e o desejo desesperado de aumentar o seu número de espectadores. Ele queria atrair doações e atenção para quebrar a rotina da sua vida na pequena cidade, com uma façanha que faria as pessoas falarem. A cena era o brilho estéril de um monitor de PC, o som de um videogame, música ambiente e os comentários rolando de algumas dezenas de espectadores ao vivo. O ar era mofado. O presságio estava no chat. Espectadores o incentivavam, chamando-o de chato, desafiando-o a fazer algo real. O que Vic não percebeu, ou ignorou catastroficamente, era que o revólver antigo, que mostrou ao público, não era apenas uma peça cenográfica. Era uma arma de fogo funcional e carregada, a roleta russa. Ele decidiu jogar ao vivo. Não foi um momento empolgante de jogo de alto risco. Foi garantia estatística de tragédia. A escalada foi muito metódica, assombrosa pela casualidade. 1. Vic ergue o revólver diante da webcam, girando o cilindro com o brilho do palco de um showman. 2. Ele explica o jogo ao chat. Um sorriso no rosto dele. A contagem de espectadores sobe. 3. Ele fecha o cilindro com um estalo firme, dando-lhe um giro teatral. 4. Ele encosta o cano firme na têmpora direita. O chat rola ainda mais rápido. 5. Ele faz uma breve pausa. Olha diretamente para a câmera e diz: "Portanto, vamos." 6. Ele puxa o gatilho, um clique seco ecoa pela sala. 7. Ele ri. Um som nervoso, alimentado pela adrenalina. O chat explode com emojis. 8. Ele faz girar o cilindro novamente, com mais tempo desta vez, lentamente, para observar cada detalhe do movimento. 9. 10. Ele diz, em voz firme, que mais uma vez ele irá puxar o gatilho. O ponto de não retorno foi o estrondo ensurdecedor que substituiu de forma abrupta o clique que você ouviu da maneira mais súbita. A transmissão em tempo real registrou com grande clareza o solavanco violento de sua cabeça, a queda rápida e imediata de seu corpo na cadeira de jogos, e o primeiro respingo escuro que se abriu na parede atrás dele. Durante alguns segundos, o único som que se ouvia era o ruído constante do jogo. A música ainda está tocando no computador dele. Então o grito veio de fora da câmera, vindo de um familiar que ouviu o tiro. A resposta imediata foi bem caótica e digital. Os espectadores da transmissão começaram a digitar freneticamente. Alguns incrédulos, outros tentando avisar as autoridades. A transmissão em si permaneceu ao vivo, transmitindo as consequências horríveis por minutos até os moderadores da plataforma. Finalmente, matou o feed. A polícia local foi chamada e chegou ao local, tal como a internet presenciou. O relatório oficial foi direto: suicídio por arma de fogo, com ferimento auto-infligido na cabeça. Não houve investigação criminal sobre terceiros. No entanto, a plataforma lançou uma revisão interna. No entanto, o desdobramento já ocorreu no Tribunal da Opinião Pública e da Lei. A mãe de Vic, em um processo doloroso, tentou responsabilizar parcialmente a plataforma de streaming por não interromper a transmissão com rapidez suficiente. O caso provocou debates globais sobre moderação ao vivo, incentivos da atenção, economias e custo humano real do conteúdo. Às vezes, equipes mais profissionais, munidas dos melhores apetrechos, caem direto numa armadilha criada por eles próprios.
o rotor de cauda do helicóptero. Foi numa manhã clara, em 23 de julho de 2015, em Cali, Havaí. A cena era de um resort de golfe de luxo, verde esmeralda contra o azul profundo do Pacífico. Trevor Smith, 38 anos. Um cinegrafista talentoso e experiente de uma produtora de TV estava em plena missão. Seu objetivo era puramente profissional: obter a tomada aérea perfeita para um programa de viagens. Ele queria uma visão dinâmica, de baixo ângulo, do campo de golfe, com o oceano ao fundo. Para conseguir isso, ele e seu técnico de som elaboraram um plano. Ele ficaria de pé sobre o patim de um helicóptero pairando, preso ao quadro, para fotografar, sem obstruções. A configuração era de pura formalidade. O motor do helicóptero gemeu, as hélices cortando o ar, produzindo, enfim, um furacão menor. O texto sonoro ficou próximo. Monitoramento técnico. O piloto aprovou com o polegar bem alto. O presságio foi de modo sutil. Uma carranca do piloto na checagem final de segurança. Uma hesitação sobre as condições do vento, mas a tomada já estava marcada. O cliente esperava. O que Trevor focou nas configurações da câmera, não percebeu a geometria letal da máquina. Ele também confiava demais na vida, de forma imprudente. O cinto de segurança estava longo demais, e ao focar a tomada, ele poderia recuar sem querer para dentro do disco oculto giratório do rotor de cauda. A escalada foi uma sequência rápida de 9 segundos de erros menores que se acumularam em uma catástrofe. 1. O helicóptero decola. Paira cerca de 5 pés acima da grama bem cortada. 2. Trevor, no patim, começa a filmar, movendo a câmera suavemente. 3. Ele sinaliza ao piloto para manter a posição. 4. Ele ajusta a postura, buscando um ângulo melhor, inclinando-se levemente. 5. A linha de arnês fica solta, depois tensa conforme ele desloca o peso. 6. Ele dá um pequeno passo para trás, saindo do patim. 7. Sua perna direita adentra o arco do rotor de cauda. Não há nenhum som sobre o motor. Rugido. 8. As lâminas compostas fazem contato, borrão de energia cinética horrível. 9. Seu corpo é arrastado violentamente e girado pelo impacto. O ponto de não retorno era uma névoa vermelha, instantaneamente visível à luz intensa do sol. O helicóptero, horrivelmente danificado e instável, cambaleou e fez um pouso de emergência duro a poucos metros à distância. Todo o ocorrido foi registrado não por transmissão de TV ao vivo, mas pela própria câmera de alta definição do Trevor, que continuou a gravar, registrando o céu girando descontroladamente antes de cair na grama. Sua lente apontou agora para o céu azul sereno, em claro contraste com o caos no chão. A resposta imediata foi de choque e primeiros socorros inúteis. O técnico de som correu para cá, assim como os golfistas e a equipe do resort. O piloto, abalado, mas ileso, via rádio pediu ajuda. O SAMU chegou rapidamente com urgência, mas os ferimentos eram sem chance de sobrevivência. O encerramento oficial da investigação da NTSB indicou uma combinação fatal de fatores: folga inadequada, o cabo de segurança, o movimento irrestrito do cinegrafista e a falha em manter a distância crítica do rotor da cauda. Foi considerado acidente de trabalho. As consequências reverberaram pela indústria do cinema e da televisão. A produtora enfrentou multas significativas e uma ação por morte injusta resolvida fora dos tribunais. O incidente virou vídeo de segurança obrigatório para qualquer equipe. Ao trabalhar com fotografia aérea, normas novas, rigorosas e inegociáveis foram aplicadas. Nenhum integrante da equipe em skids sem mosquetão, curto testado nem linha de segurança bem focada. Observador, cuja única função é vigiar a proximidade do tripulante com os rotores, mantendo a distância segura. Trevor Smith morreu, buscando uma boa tomada, uma tragédia gravada integralmente pela mídia que ele devia criar, enquanto profissionais enfrentam riscos calculados e o custo humano desse ofício para o público. O surgimento do influenciador criou uma nova espécie de perigo,
para quem trabalha com imagens de alto risco agora. Número 4. A selfie do trem de alta tensão. Foi uma tarde bem fresca em 17 de fevereiro de 2019, em Mumbai, Índia. O local era o terraço de um prédio residencial na área de Dombivli, com vista para uma linha férrea bem movimentada. John Harvey Carr, de 18 anos, era estudante universitário com um Instagram em pleno crescimento. O motivo dele era imediatamente reconhecível por muitos milhões. Ela queria o autorretrato perfeito e extremamente ousado. Ela buscava a emoção da foto, o assombro dos seus pares, o pico de engajamento que vem com o risco. A cena era em um telhado bem alto, ensolarado e ventoso. O som distante das buzinas do trânsito e o estalo rítmico dos trens que passavam abaixo. Presságio estava no feed dela, na rede, uma postagem anterior do mesmo local com uma legenda, brincando com a ideia de viver além do limite. O que Jen Harvey, mesmo, concentrada na tela do celular, não percebeu o alcance extremo, preciso e mortal dos cabos de eletrificação suspensos de 25 mil volts que alimentavam os trens. Ela já sabia que eram perigosos, mas subestimou seriamente a distância. O próprio ar, bem perto, pode de fato conduzir tanta eletricidade. A escalada foi curta, uma caminhada rumo ao esquecimento. 1. John Harvey escala ao ponto mais alto do telhado, uma pequena, discreta plataforma de serviço. 2. Ela abre a câmera do celular e fica no modo selfie já. 3. Ela se posiciona junto aos trilhos da ferrovia, com fios visíveis ao fundo. 4. Ela tira algumas fotos de teste aí, boom, cara. E, com o ângulo 5. Ela se inclina para trás, o braço estendido, tentando caber mais do horizonte dramático da cidade dentro do enquadramento. 6. Ela dá um pequeno passo de recuo para melhorar ainda mais a composição. 7. O bastão de selfie metálico na mão dela, ou talvez o próprio telefone, entra no campo elétrico invisível que envolve o cabo de alta tensão. 8. Um arco azul branco ofuscante de eletricidade liga o espaço entre o cabo do seu dispositivo. O ponto de não retorno foi um único flash catastrófico. Espectadores em outros telhados relataram ter visto uma luz súbita e brilhante e ouviram um estalo alto. John Harvey foi, instantaneamente, eletrocutado. Sua selfie final nunca foi postada, mas o telefone provavelmente registrou o momento fatal. As autoridades o recuperariam mais tarde. A resposta imediata foi de pânico entre os amigos que, segundo relatos, estavam com ela, mas tinham permanecido a uma distância mais segura. Eles correram para o seu lado, mas as graves queimaduras elétricas e a parada cardíaca tornaram a sobrevivência impossível. Ela foi declarada morta no local. O laudo oficial indicou a causa da morte como eletrocução por cabo de alta tensão suspenso. A polícia ferroviária reiterou avisos públicos de longa data. O desfecho foi uma tragédia local que, já, sim de fato, ecoou um padrão global. Sua história tornou-se uma estatística chocante na crise de selfies na Índia, o que levou a zonas sem selfies designadas pelo governo em pontos turísticos perigosos por todo o país. Seu perfil no Instagram, congelado no tempo, serve como um memorial digital solene. E um aviso tão claro. O incidente deixou claro um código moral moderno. A busca pela foto perfeita pode, de fato, cegar você para perigos mais antigos e elementares do mundo. A TV ao vivo, contudo, guarda um tipo de horror único quando a tragédia não é um acidente. Acontecendo com a equipe, porém, é um ato violento para a câmera, transformando a transmissão no clímax de vingança pessoal. 5. A lei das âncoras no ar. Foi uma manhã de sexta-feira, 26 de agosto de 1974, em Sarasota, Flórida, no estúdio WXLT-TV. Agora BC7, o boletim diário das 9h da manhã, Suncoast Digest, estava no ar. Christine Chubbuck, 29 anos, era a apresentadora, repórter séria e complicada. O motivo dela naquela manhã era um profundo desespero, mas a sua execução era friamente profissional. Ela pretendia entregar um choque, um segmento final inesquecível. Queria fazer uma declaração para marcar uma vida de turbulência interior. A cena era a calma ordem de um estúdio local de TV. Bancada,
câmeras em ação, diretivas silenciosas da sala de controle aos fones do apresentador. O tempo era típico do verão na Flórida. Claro fora, frio por dentro. O prenúncio foi no roteiro. Ela escreveu e enviou para a transmissão. Continha a frase, seguindo a política do Canal 40, de trazer a você notícias visuais em cores vivas. O que a equipe e os espectadores em casa não notaram foi que a notícia gráfica a que Christine se referiu não era um pacote gravado. Era ao vivo e era dela. O crescendo seguiu o ritmo preciso de um talk show. Até que não. Christine conclui um segmento sobre uma notícia nacional. Ela vira para a segunda câmera para um acompanhamento local. Ela relata tiroteio da noite anterior. Leitura muito seca, mas normal. Depois diz ter problema técnico com a próxima reportagem. Ela encara a câmera. A expressão endurece. Ela lê a linha, sobre notícias gráficas, e, com cores vivas, puxa um revólver calibre 38 debaixo da bancada na tela. Num rápido movimento, ela já tira a própria vida. Gatilho puxado. Ponto sem retorno foi som ensurdecedor mesmo. Ecoou no estúdio. Viram Christine projetar a cabeça para frente com violência também, e ela caiu na mesa. A câmera, operada por um técnico atônito, manteve a imagem por alguns segundos até a transmissão cortar para um padrão de teste e um comercial. O áudio da transmissão captou o barulho, o corpo dela caiu e os sons de choque da equipe fora das câmeras. A resposta imediata foi o pandemônio. Dentro da estação, colegas correram para o set. O SAMU foi acionado, mas Christine faleceu no hospital em menos de 1 hora depois. O fim oficial foi um ferimento auto-infligido por arma de fogo. A autópsia mostrou tumor cerebral. Não houve comprovação clínica de ligação direta com ações dela. A investigação concentrou-se no estado mental, não em nenhum crime. As consequências foram mais duras para o jornalismo televisivo. A gravação foi apreendida pela polícia e nunca divulgada, tornando-se um dos trechos mais infames da televisão. O evento influenciou diretamente políticas de rede sobre sistemas de atraso ao vivo para afiliadas locais. Embora atrasos de transmissão reais não se tornassem padrão por anos, isso inspirou ficção e alertas sobre pressão da TV ao vivo e lutas de quem aparece nela. Christine Chubbuck não morreu só. Ela transmitiu ao vivo, garantindo que seu momento final fosse também a maior reportagem. O impulso de entreter e cativar uma audiência ao vivo pode transformar tradição em tragédia. Quando o espetáculo cultural encontra a radiodifusão moderna, o palco pode também tornar-se perigoso. 6. O Festival das Lanternas de Água de Taiwan. Data: 27 de junho de 2015, no Parque Aquático Formosa Fan Coastal, em New Taipei City, Taiwan. A cena foi uma grande festa noturna de cores, feita pela Asia Build, como celebração de música e cores vibrantes. Milhares, em sua maioria ainda jovens, vestidos de branco, lotaram a área rasa da piscina com piso inclinado. O objetivo era criar um clímax ainda mais marcante, um grande lançamento de pó colorido e pirotecnia no palco. Eles queriam um momento viral, um show ao vivo visual que dominasse totalmente as redes sociais. A montagem era caótica, alegre. A música pulsava. Pessoas dançavam em água até o joelho, e o ar vibrava de antecipação. O prenúncio estava no próprio material. Celebrava um pó colorido de amido, que é altamente inflamável quando suspenso no ar em densidade suficiente. Os organizadores do evento, voltados ao show, não perceberam que estavam prestes a transformar todo o espaço do palco principal num explosivo ar combustível. A escalada foi rápida e horrível. DJs fazem a contagem para o show. Equipe no palco lança pó colorido de cilindros sobre o público. Uma nuvem densa, multicolorida e brilhante, envolve as primeiras fileiras de participantes. As faíscas das pirotécnicas do palco tocam a densa nuvem de pó, que paira a poucos pés, bem acima do público. A nuvem acende-se num clarão, criando uma bola de fogo que cruza rapidamente a multidão de ponta a ponta. A bola de fogo se expande, bem alimentada pelo pó nas roupas úmidas e no ar. Uma onda de calor intenso com mais de 1000 graus Fahrenheit varre bem várias pessoas em segundos. Os gritos alegres
viram-se em gritos angustiados uníssonos. O ponto sem retorno foi o instante em que a faísca encontrou a nuvem de pó. Imagens de presentes e de helicópteros da imprensa mostram súbito tom laranja que substituiu celebração vibrante. A atmosfera da festa dissolveu-se em cena de filme de desastre, com centenas de pessoas queimadas, gritando, cambaleando para fora da água, e roupas brancas manchadas. A resposta imediata foi triagem de vítimas em massa, escala inimaginável. Mais de 500 feridos. 15 morreram de queimaduras nas semanas seguintes. O evento foi transmitido ao vivo e registrado nas redes sociais, de modo que o mundo viu o caos em tempo real. Os serviços de emergência locais estavam sobrecarregados. A conclusão do inquérito do governo taiwanês responsabilizou diretamente os organizadores pela negligência grave. O pó colorido não foi testado quanto à inflamabilidade, e as licenças básicas de segurança para a pirotecnia foram ignoradas ou fraudulentas. Diversos organizadores, incluindo o fundador do partido, foram acusados de negligência criminosa e condenados à prisão. As consequências mudaram a segurança de eventos públicos em Taiwan e serviu como um alerta global. O uso de pós-combustíveis em eventos públicos foi proibido de forma absoluta. A tragédia provocou revisões internacionais aos protocolos de segurança dos festivais, especialmente sobre a interseção entre pirotecnia e partículas no ar. O parque aquático ficou fechado para sempre. Centenas de vidas ficaram marcadas, física e mentalmente, por um desastre meticulosamente planejado para entretenimento ao vivo e permanentemente. Gravado no registro digital, desde o caos controlado de um festival até o ambiente íntimo de uma entrevista ao vivo na televisão. O perigo pode surgir do lugar tão improvável, do próprio sujeito. 7. Emergência médica no talk show australiano. Era uma manhã de segunda, 19 de julho de 2010, em Melbourne, Austrália. O cenário do programa matinal popular estava cheio de vigor pré-show. Brandon Jones, 34 anos, instrutor de fitness e ex-fisiculturista, foi convidado para um segmento descontraído. Seu objetivo era promover seu novo livro de fitness e bem-estar. Queria inspirar o público a exibir vitalidade e perícia. A cena era de TV diurna padrão, poltronas confortáveis, os apresentadores e um público ao vivo no estúdio. O tempo lá fora era frio, mas dentro era bem quente sob as luzes do estúdio. O presságio, em retrospecto, quase não existia. Um jovem saudável prestes a demonstrar. Dicas de treino. Brandon e todos no estúdio não sabiam que ele tinha uma grave condição cardíaca congênita não diagnosticada, e os exercícios simples que faria logo causariam uma tensão súbita e fatal nessa condição. A escalada começou casualmente, ao vivo na TV nacional. Brandon é apresentado e sente-se conversando com anfitriões. A conversa vai à rotina de treino. No livro dele, a pedido do apresentador, ele concorda em demonstrar exercícios básicos. Ele fica em pé, tira a jaqueta e faz flexões leves no piso do estúdio. Ele volta à sua cadeira, sem fôlego, rindo. Os apresentadores continuam perguntando a ele. Ele responde, mas a fala fica mais lenta. Ele diz que está tonto e coloca a mão no peito. Seus olhos começam a perder o foco. Ele inclina-se para trás na cadeira. Um apresentador pergunta, está bem? Não há resposta. Foi o ponto sem retorno. Silêncio repentino que dominou. No meio da frase, num instante mesmo. Ele era convidado vibrante. No instante, ficou inconsciente, deslizando no assento. A transmissão mostra o momento exato. Sua cabeça inclinou para o lado. Os apresentadores, pensando ser piada, perceberam que aquilo era muito real. A resposta imediata foi profissional e impotente. O apresentador pediu ajuda médica imediatamente. A transmissão cortou para comercial. Capturou o pânico inicial em segundos. Paramédicos próximos ao show entraram e começaram a RCP. Ele foi levado ao hospital em poucos minutos. O relatório oficial descreveu um evento médico trágico, arritmia cardíaca aguda, que provocou uma parada cardíaca por uma condição coronária não diagnosticada. Foi considerado morte natural, e o incidente médico parecia inevitável. A investigação concentrou-se no histórico médico dele, não em irregularidades do programa. O desfecho chocou o público australiano e a comunidade televisiva.
O Círculo tratou o incidente com sensibilidade em transmissões seguintes. O episódio não foi exibido. A morte de Brandon tornou-se um lembrete sóbrio de que doenças podem surgir. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, no meio de uma transmissão televisiva ao vivo, evidenciava a vulnerabilidade por trás das personas da tela. Tragédia privada que, de fato, se tornou pública de forma chocante. Como a música que eleva suavemente, depois se acomoda num tom reflexivo e final. 7 transmissões, 7 pontos sem retorno. Cada passagem da vida à morte sob o olhar da lente. Do profissional experiente na muralha do porto, do aspirante influenciador no telhado, do espetáculo planejado ao colapso médico íntimo, o fio é o mesmo. O registro ao vivo pretendia capturar um momento, mas acabou imortalizando seu fim. O peso moral não se resume apenas aos protocolos de segurança ou aos perigos de atividades arriscadas. Trata-se da ilusão fundamental de controle. Quando vamos ao vivo, acreditamos estar no comando da narrativa. Mas, como esses incidentes provam, o destino costuma ter o corte final. A busca pela tomada perfeita, pela façanha suprema, ou mesmo apenas pela transmissão diária, pode nos cegar para os perigos ocultos. À espreita, transformar uma transmissão ao vivo num registro final. Nenhum clipe, segmento, momento viral vale uma vida. A fita rola sem parar. Mas, para quem pega nessas tragédias, a tela ficou sempre bem escura. Se você achou esta exploração do momento irreversível, inscreva-se. O próximo vídeo já está na fila e mergulha em desastres onde sinais de alerta foram gritados, mas ninguém ouviu. Até lá, fique em segurança e lembre-se já: nem tudo que é para ser visto deve ser visto. Deve ser.